Agora vamos discutir a meiose. Galera, a meiose é uma divisão especial porque, na verdade, ela consiste de duas divisões. Uma chamada meiose 1, que é dita reducional. Por que esse nome? Porque ela se caracteriza por uma redução do material genético. É nesse momento, é nessa divisão chamada meiose 1, que nós temos a redução de uma célula 2N, diploide, para duas células N, haploides. Então você pega o material genético e vai dividi-lo à metade, ok? A metade, isso, a metade, caracterizando a meiose. Essa meiose 1, chamada reducional, também didaticamente é dividida nas mesmas fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mas para diferenciar da meiose 2, que também tem essas fases, a gente então usa o número 1. Então, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Ok? E é justamente na prófase 1 que nós temos a grande diferença de divisão. A prófase 1 ela é dividida em subfases, chamadas, aí é meio complicadinho para você entender, lembrar, né? Mas são os nomes: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese. Os nomes são relacionados ao que você evidencia nos cromossomos. Leptos quer dizer fino, tenos, filamento. Então, leptóteno, ainda o cromossomo fininho. Zigóteno, zigós, pareamento, porque os filamentos vão se parear. Paquíteno, pax, grosso, porque ocorre o máximo de condensação dos cromossomos. E o diplóteno, aí nós temos a formação de conjuntos duplos, tá? Os filamentos duplicados em conjunto. E a diacinese seria o nome dado a essa separação definitiva, né, dos cromossomos para que a célula possa, então, entrar em divisão de material genético. O mais importante para ti aqui é lembrar do que ocorre no paquíteno e no diplóteno. Tá? Porque, olha só, durante o processo de prófase 1 ocorre o chamado pareamento dos cromossomos homólogos. Se você olhar a figura, a primeira célula está ali, a condensação dos cromossomos, migração dos pares de centro, até agora tudo normal. Na segunda, você já percebe os cromossomos mais condensados, ok? E eles estão de 2 em 2, ó, ali com duas cores, né? Então você tem os dois cromossomos iniciais, nós estamos trabalhando com uma célula hipotética, onde o 2N equivale a 4 cromossomos. Então nós temos dois pares, ok? Eles estão pareados. Esse pareamento ocorre durante o zigóteno. E aí, na subfase seguinte, que é o paquíteno, vai ocorrer uma condensação maior desses cromossomos. Como eles estão muito próximos, ocorre um sobrecruzamento, uma sobreposição, melhor dizendo, das cromátides. Só que se você olhar, são as cromátides homólogas, porque é a cromátide de um cromossomo com a cromátide do outro cromossomo homólogo. Tá? E durante esse processo de sobreposição, ocorre, na maioria das vezes, uma quebra e troca desses segmentos. É essa troca que nós chamamos de crossing over, quer dizer, cruzando por cima, uma tradução livre bem simples, né? Porque houve um sobrecruzamento das cromátides, grava bem, homólogas, nunca irmãs. Irmã não faz crossing over, tá? Irmã não cruza com irmã, beleza? É cromátide homóloga, cromátide homóloga de um, cromátide homóloga do outro. Beleza. Essa troca, portanto, começa a ocorrer durante o paquíteno. Aí o que acontece? Durante o diplóteno, esses cromossomos homólogos já começam a ter um distanciamento. Só que o ponto aonde eles trocaram ainda fica sobrecruzado, mostrando o aspecto de um X. É esse aspecto de X, aí, né, X, que caracteriza o ocorrido, o crossing over. E isso evidencia-se durante o diplóteno. Ok? Importante também, a gente costuma chamar esse conjunto de dois cromossomos homólogos pareados, né, portanto 4 cromátides, porque cada cromossomo ainda está duplicado, de tétrade. Ok? Você tem ali as tétrades, que são as 4 cromátides, 2 de cada cromossomo, no pareamento. E aí, galera, realizou o crossing over? Qual a importância do crossing over? O crossing over permite uma reorganização, um embaralhamento dos genes da própria célula.
formando conjuntos genéticos que você não encontraria normalmente. Você vai passar a misturar genes que estariam, por exemplo, sempre fixos no mesmo cromossomo. Só que como você tem o outro que é homólogo e faz a troca, você acaba mudando esse pareamento. E você coloca genes que estariam, então, em um cromossomo e no outro, no mesmo. Você embaralha, você cria novas variedades de possibilidades, por exemplo, no nosso caso de produção de gametas, né, com condições de combinação diferenciadas. Isso aumenta a variabilidade. Isso é fator evolutivo, junto com a mutação, ajuda a gerar diferenciação e variabilidade da espécie. Ok? Beleza? Bom, a diacinese é a fase em que muitos consideram quando os cromossomos aí praticamente se afastam, em definitivo, desse movimento todo, né, podendo ou não ainda apresentar o ponto de toque na região que ocorreu o crossing over. Ok? E aí a célula sai de prófase 1 e entra em metáfase. Ocorre aqui também uma prometáfase, ou seja, a caroteca termina de desaparecer, os centríolos já vão se posicionar mais nos polos, e aí sim, durante a metáfase 1, surge a placa equatorial. Mas espera aí, presta bem atenção na imagem que apareceu aí no texto. Placa equatorial dupla. O que quer dizer isso? Que você tem os cromossomos agora de 2 em 2. Eles continuam, portanto, ainda pareados em pares de homólogos. Você percebe na figura, pela troca de cores, onde ocorreu o crossing over, né? A troca de cromátides, repito, cromátides homólogas, nunca irmãs, hein? Lembra que irmã com irmã aqui não cruza, beleza? Belezinha. Agora dá uma olhadinha ali, ó. Você tem a linha mediana da célula e 2 pares de cromossomos, evidenciando uma placa equatorial dupla, que é característica da metáfase 1 de uma meiose 1. Agora, o que tem de diferente nessa placa equatorial dupla? Aqui tem um ponto-chave. Cada cromossomo vai receber apenas de um lado um filamento do fuso, e não dos dois lados, como ocorria na mitose. O que isso implica? Isso implica que, no momento em que esses filamentos forem tracionados, você não terá a separação das cromátides, no caso da cromátide irmã, né? Que são as cromátides do mesmo cromossomo. Você vai separar os cromossomos duplicados, você vai separar os cromossomos homólogos. Então você vai separar a chamada cromátide homóloga. E isso não é uma cromocinese verdadeira. Então olha lá, ó, durante a anáfase, nós temos o quê? A chamada separação das cromátides homólogas. Olha aí a figura que apareceu na tua tela. A figura que apareceu agora mostra nitidamente que os cromossomos estão migrando ainda duplicados. Portanto, não ocorreu cromocinese, e sim apenas separação das cromátides homólogas. Mas se você observar, nesse exemplo, estão indo 2 cromossomos duplicados para um polo e 2 para o outro. Espera aí. A célula inicial tinha 4. Se cada polo desse vai constituir um núcleo da nova célula, cada célula vai ter então apenas 2 cromossomos. Então eu fui de 4 para 2. Eu fui de 2N igual a 4 para N igual a 2. Daí o termo meiose reducional para meiose 1. Né? Beleza? Entendeu? Agora, não esqueça, esses cromossomos ainda estão duplicados. O que quer dizer isso? Cada cromossomo ainda tem o dobro de DNA, portanto, potencial para formar 2 cromossomos. Então, essa célula ainda vai sofrer uma nova divisão dentro da própria meiose. Mas antes disso, vamos entender que essa célula vai sofrer uma telófase normal. Ela vai se dividir em 2 células, vai ter citocinese, vai reestruturar a caroteca, vai desespiralizar esses cromossomos ainda duplicados, vai ter um par de centríolo em cada extremidade, que já vai estar se encaminhando, né, na verdade, por uma duplicação. Por quê? Porque aqui nós temos uma chamada intercinese, não é uma intérfase, é uma intercinese, é um período, um intervalo entre a meiose 1 e a meiose 2, e cuidado com muitas pegadinhas em vestibular.
Eles adoram dizer que durante essa intercinese, a célula vai duplicar o material genético. Errado, gente. Na intercinese não há necessidade de duplicação do material genético, porque cada cromossomo migrado ainda está duplicado. Então ele já tem potencial para produzir 2. Então não precisa ocorrer duplicação de DNA. Não é isso que ocorre. Na intercinese, a célula tem uma recarga de energia e se prepara para sofrer a segunda divisão meiótica. Ok? Vai ocorrer então separação? Vai. Só que em seguida, após essa recarga, digamos assim, energética, a célula já inicia a meiose 2. Então lembra, a duplicação do DNA ocorre só lá na intérfase e não nessa intercinese. Bom, pessoal, a meiose 2, na verdade, ela é igual, as figuras são idênticas à de uma mitose. Tá? Todos os eventos da meiose 2 são idênticos ao de uma mitose. Né? Portanto, você tem aí apenas um processo agora, onde cada célula dessa que terminou a meiose 1, vai originar 2. Por que ela pode originar cada uma 2? Porque cada cromossomo ainda está duplicado. Só que essas células, a exemplo da mitose, né, normal, vai conservar o número de cromossomos. Portanto, ela vai continuar sendo N igual a 2. Né? Era N igual a 2, mas com o dobro de DNA, duplicado. Agora ela pode equacionar essa quantidade de material genético, mantendo o número de cromossomos. Então, a meiose 2, ela é chamada de equacional. E é isso que a gente vai olhar agora na sequência, já que nós já vimos em detalhe a própria mitose. Então, olha lá, ó, cada célula vai terminar essa intercinese, vai entrar em prófase 2, condensação dos cromossomos, e olha ali, ó, vai para a metáfase 2. Olha na metáfase 2, volta a ter-se a placa equatorial simples. Agora, como um evento de mitose, você tem os cromossomos em linha, cada célula com 2 cromossomos. Nós vamos para a anáfase. Opa, olha ali a anáfase. Aí se explica por que surgem 2 células de cada uma delas que começou o processo. Por quê? Porque agora volta-se a ter a cromocinese, a verdadeira divisão de cromátide, só que agora a cromátide irmã. Então o cromossomo está duplicado, com o dobro de cromossomo, podendo formar 2. Com o dobro de DNA, desculpa, podendo formar 2. Nessa separação, ó, migra uma cromátide para cada polo, então migram 2 nesse nosso exemplo, para cada polo, conservando o número de cromossomos, só que equacionando a quantidade de DNA. Após a anáfase, vem a telófase e vai ocorrer a conclusão do processo com 4 células com 2 cromossomos, nesse nosso exemplo, porque a célula inicial continha 4 cromossomos. A meiose, repito, é uma divisão de redução do número de cromossomos da célula. É este processo de meiose que caracteriza a produção dos gametas na maioria dos seres vivos. Né? Nós temos aí a nossa produção de gameta, a gametogênese humana, sendo caracterizada por um processo de meiose. Perfeito? Ok? Ficou claro tanto mitose quanto meiose? Então, galerinha, faça os exercícios desse conteúdo para boa fixação da matéria. Valeu!